Santana, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você ouvinte da Rádio Santana. E hoje eu vou estar falando o que é mais importante num relacionamento de casal. Estar num relacionamento é uma coisa, mas o que é mais importante nesse relacionamento? Bom dia, Mauro, como é que você está? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou falar alguma coisa no sentido com o psicólogo João Gottman. Ele falou o seguinte: o vínculo afetivo e a comunicação, a empatia são fundamentais para a sustentabilidade e a felicidade de um relacionamento amoroso. Olha só, é a função dessa funcionalidade. É colocado assim, relacionamento saudável de um casal é fundamental para o bem-estar emocional e psicológico de ambos que estejam envolvidos. Veja, o Alain Botton, ele diz o seguinte, que examina os desafios comuns enfrentados nos relacionamentos, como suportá-los. Ele fala no livro Como os Amores Fracassam. Então, podemos ter duas ideias já aqui, que o vínculo afetivo e a comunicação é importante, e aqui ele examina os desafios, como enfrentar esses desafios nesse relacionamento para que tudo pode ser uma vida muito mais leve. E se a gente lembrar, relacionamento, casal, vida é o essencial. Eu vi algumas reportagens nos últimos tempos que o quanto é desnecessário um relacionamento afetivo gostoso, o quanto isso não importa mais para o mundo de hoje, mas também se a gente for olhar para o mundo de hoje, quanta coisa não importava para as pessoas antigamente e que viviam muito mais sossegado, e hoje está tudo ali nos nossos olhos, na nossa frente. Por quê? Porque aquela essência ali, o início, o comportamento ali com relação aos cônjuges faz muitas vezes com que esses filhos tenham um olhar muito depressivo, desde muito pequenininho, naquelas situações com relação aos seus pais. E isso faz com que eles se tornem cada vez mais indiferentes para algumas situações, inclusive para um namoro, para um casamento. E como dizem hoje, quanta coisa acontece no meio de um casamento. Uma comunicação eficaz, a capacidade de se comunicar honestamente, veja aqui, honestamente expressando sentimentos e preocupação de maneira respeitosa para fortalecer as conexões entre o casal, como situações que você pode estar gerando. Respeito mútuo, gente, respeito mútuo é o essencial. Reconhecer e valorizar as diferenças individuais, apoiando-se mutuamente e tratando-se com consideração. Onde há um ambiente de respeito, confiança, o relacionamento é saudável. E você sabe, saudável significa saúde. E o nosso programa aqui Tenha Mais Saúde. Então, quanto mais saudável for a sua relação, mais leve, menos problemas nós vamos ter. Quanto mais difícil, mais problemas de não estar saudável, de não ter saúde é muito grande. Também muito tem a ver com a confiança e o comprometimento. Quantas vezes se compromete-se com alguma pessoa e depois se cumpre? Talvez não. Para construir e manter a confiança mútua, é fundamental ser confiável, cumprir com os compromissos, com o comprometimento com o parceiro no relacionamento. Isso é fundamental. Vou falar do Padre Zezinho. Ele diz assim: o amor verdadeiro não é feito apenas de um grande momento, mas sim de uma infinidade de pequenos gestos de carinho e compreensão. Olha que frase mais rica! E se a gente for olhar no nosso dia a dia, no nosso casamento, não é das grandes coisas que a gente se incomoda muito, não é mesmo, Mauro? É de pequenos fragmentos que às vezes acontecem, que um não quer entender o outro, que um não consegue dar esses passos, não consegue olhar o outro com aquele comprometimento necessário. E se a gente juntar então essa frase de novo, do Padre Zezinho: o amor verdadeiro não é feito apenas de grandes movimentos ou de grandes momentos na sua vida, mas sim de uma infinidade de pequenos gestos de carinho e compreensão. Juntarmos com a frase
que o Alain Botton fala no livro dele, que examina os desafios comuns enfrentados nos relacionamentos e oferece insígnia sobre como superá-los, como tentar entender o outro a si próprio. E o psicólogo John Gottman, o vínculo afetivo e a comunicação, a empatia são fundamentais para que a sustentabilidade e a felicidade de um relacionamento amoroso acontece. Agora eu vou abrir um aspas aqui e vou falar o seguinte: tudo isso é muito legal e muito bacana. Então venham conhecer o meu trabalho, porque muitas vezes, olhando para todas essas sensações aqui, se você não sabe como você funciona, se você não tem noção, porque você às vezes, por quase nada se afeta muito, ou porque às vezes alguma situação que no outro momento não fazia nenhum defeito na sua vida, não lhe prejudicaria nada, naquele momento, por acaso, te magoou muito, naquele momento, por acaso, te feriu muito. Tem a ver com seus traços de caracteres, com seus traços de personalidade, que eu insisto muito de falar aqui, eu trabalho com isso. Quantas e quantas pessoas passando pelo consultório percebem isso e que não é tão difícil assim, mas enquanto você não souber como são esses traços, como é esse funcionamento, como lidar com isso, você também não vai saber ter o diferencial. Então, saber tudo isso desses três grandes escritores ali e entender que você precisa fazer a sua parte dentro da sua conexão, dentro da sua vida, é de suma importância. Lidar com esses problemas, lidar com esses conflitos de maneira construtiva, procurando soluções justas para ambas as partes, isso com certeza fortalece o relacionamento e promove desenvolvimentos pessoais para ambos os parceiros. Às vezes aparece a pessoa e diz assim: mas eu me comporto assim e o meu parceiro, a minha parceira não quer entrar na minha, não quer entrar nesse comportamento. Gente, isso não é relacionamento. Se um tem que entrar no comportamento do outro, e como é que o outro fica? Então, nesse sentido, fazer esse cônjuge entender, e quando as pessoas passam no meu consultório, fazer eles entenderem, quando eles entendem isso, é uma vida que desmarca a partir dali os conflitos e começa a marcar, a tornar sólido uma vida mais leve. É muito comum pegar casais que estão numa situação que nem ali na minha frente às vezes dão conta. Mas quando eles percebem como cada um funciona e como cada um pode estar ajudando o outro nessa relação a dois, tudo muda literalmente. Então não fique brincando com as suas dificuldades. Procure ajuda. Eu te dou a solução através dos seus traços de caracteres. Vida leve e saudável, porque você merece ser feliz. Continuando então, o que é mais importante no relacionamento de casal? Quanto menos confusão, quanto menos discussão na frente das crianças, na frente desses pequeninos que acabam levando para a vida traumas, que acabam levando para a vida situações difíceis depois, conforme a encrenca do casal, isso pode virar até abuso contra a criança. E eu não estou falando da criança, de vocês como casal. E quantos de vocês que quando eram crianças passaram por situações onde os adultos, seus pais, tinham discussões sérias, ou parentes tinham discussões sérias, e vocês eram criança, como eu, Lourdes, o Mauro, que também eram criança. A gente via as coisas acontecendo aos nossos redores e algumas coisas nos traumatizaram, algumas coisas nos deixaram traumas, algumas coisas nos deixaram travas, algumas coisas para a idade que a gente tinha era abuso com relação a nós, com relação ao que os adultos faziam. Então, lembrando disso, que você passou quando você era criança, tenha essa observância, esse cuidado com relação às crianças que estão ao seu redor, ao nosso redor. Isso é muito importante.
Muitos aspectos são importantes para garantir a saúde e o sucesso. A arte de amar é Henry Ford, que discute os elementos essenciais para um amor saudável e duradouro, incluindo comunicação, respeito e comprometimento. Mais uma vez, nesse sentido, falando quanto é importante a gente ter respeito, comunicação e comprometimento. E aqui na rádio eu percebo que a gente também tem comprometimento. Eu não lembrava mais qual era a situação do domingo. É Divina Misericórdia. Domingo era o domingo da Divina Misericórdia. E o Mauro, obrigado Mauro, com gentileza, logo me passou ali. E sabe quando a gente está no ar e não lembra? Azar, né? Azar, vai embora. Mas quando você tem um comprometimento, que nem aqui na rádio, um ajuda o outro, obrigado Mauro. Era Divina Misericórdia e o aniversário do meu marido. Então, voltando de novo ao que o Henry Ford fala a respeito de comunicação, respeito e comprometimento com relação ao casal. E isso sempre vai ter a visão que isso, estando e sendo sincero no comprometimento do casal, automaticamente crianças nessa volta, nesse redor, estão tendo uma vida muito mais leve. Comunicação é a capacidade de se comunicar de forma aberta, honesta, respeitosa e construir uma conexão emocional sólida para uma vida saudável, uma vida de saúde. Então, uma vida de saúde é aquela vida que você está tranquilo no seu dia a dia. Confiança, ou respeito, ou comprometimento, construir e manter a confiança, isso envolve ser confiável, cumprir promessas feitas e respeitar os limites do parceiro. Quantas e quantas vezes promessas são feitas e promessas não são cumpridas, comprometimentos são feitos e comprometimentos não são cumpridos, como se o outro fosse qualquer coisa. Eu lembro, comprometi, mas e daí? Eu não fico. Reconhecer e valorizar as diferenças individuais, apoiar-se mutuamente e tratar-se com cortesia e consideração. Só um compra tudo que acha bonito dentro dessa casa e o outro só visualiza o que foi comprado. Às vezes é necessário fazer isso como um comprometimento a dois, porque tem algumas coisas que eu gosto mais, algumas coisas que meu cônjuge gosta mais. Fazer com que isso também fique bom para os dois. Tenho a Esther Berel, que também fala a respeito com relação ao relacionamento. O respeito mútuo e a habilidade de encontrar um equilíbrio entre independência e conexão são fundamentais para a saúde e a felicidade de um relacionamento. Então, respeito mútuo e a habilidade de encontrar equilíbrio. Quantas vezes nós não encontramos equilíbrio? Nós encontramos sim bate-boca. Nós encontramos sim quem fala mais alto, quem tem palavras mais rústicas. E assim a vida vai fluindo de uma forma também desse jeito. Uma forma não comprometida com o outro. E aí queremos uma relação confortável e estável. Isso é muito complicado. É um comprometimento com uma relação de um crescimento. Então, o mais importante, ao invés de criticar ou julgar, estar presente com o parceiro nesses momentos difíceis, é oferecer apoio, oferecer engajamento, compreensão, oferecer esse fortalecimento, conexões emocionais. Ao mesmo tempo em que cultivamos uma parceria sólida e colaborativa. Tem uma frase que diz assim: você planta e você colhe. Então, muitas vezes os casais, eles não se importam, um ou outro, não se importa o julgamento que está fazendo com o parceiro ou com a situação. Mas tudo volta, a vida ela vai e volta, ela vai e volta. Hoje você faz de uma forma, amanhã volta para você. Plante bem, cultive bastante, cuide bem para que você tenha colheitas muito mais agradáveis. Então, hoje é muito difícil você ver casais que são casados mais de 30 anos, mais de 40 anos, 50 anos. É muito difícil. Então, por quê? Porque qualquer coisinha que acontece, então tá, um vai para um lado, outro vai para o outro, né? De novo, lembrando, essas crianças nessa relação, elas estão meio jogadas.
e fica uma lacuna meio aberta entre essas crianças, porque de um lado tem o pai, do outro lado tem a mãe, e tem uma lacuna ali, onde essa criança possa manipular muito, onde ela se resolve como ela pensa, porque não tem um espaço muito seguro, e às vezes acontecem coisas que depois, mais tarde, no futuro, são pesadas para esse casal. Então precisa ter esse cuidado nessa relação. Em resumo, escolher tanto uma profissão, quanto estar no casamento, quanto estar alinhado com a vida, quanto querer cuidar desse cônjuge, e principalmente ter esse cuidado com essas crianças que estão ali no meio, que você também foi uma criança, você sabe como foi sua família, e se houve sofrimento, choques que estão até hoje em você te prejudicando, faça esse cuidado com relação aos outros, tá? Às vezes a gente tem que cortar essa situação que se arrasta de gerações em gerações para você ter uma vida diferente. Então vamos lá, entre em contato comigo. Se você não quer fazer logo a sua análise corporal, faça uma consulta. Você vai entender muito, muito, muito da sua vida. Uma boa semana para você, um bom fim de terça-feira. Obrigado, Mauro. A Rádio Santana, a nossa rádio católica aqui de Ponta Grossa. Boa tarde e até terça-feira que vem. Fui!